Nós temos agora novidades sobre o caso da mãe e filho mortos. Eles foram esquartejados aqui na Grande Curitiba. Esse é um caso que não para de nos surpreender. O assassino usou até inteligência artificial para ajudá-lo no cometimento do crime. Deixa eu conversar com o Ricardo. Ricardo, sabe que eu, de certo modo, isso é uma coisa que me incomoda. Não sou da tecnologia, isso me incomoda. Agora estou usando um carro tecnológico, estou passando apuro. O que é? O que ele usou da inteligência artificial para o cometimento do crime? Paulo, esse homem, o Douglas Romanovski, que a nossa reportagem já mostrou ele antes de ser preso, depois de ser detido e numa sequência de materiais exclusivos aqui na RIC Record, ele usou parte do dinheiro que ele subtraiu das vítimas para pagar uma plataforma de inteligência artificial. Paulo Gomes, digamos que eu tenha um áudio seu no WhatsApp. Nessa plataforma eu coloco esse seu áudio e aí eu escrevo uma frase qualquer. Essa plataforma, que não é barata, ela consegue gerar um novo áudio com algo que você nunca disse, mas é a sua voz. E aí ele utilizou essa plataforma, criou áudios com a voz de uma das vítimas, a Dona Maria Auxiliadora, e enviou para a família. Ele queria ludibriar, queria enganar os familiares, estava tentando fazer a poeira baixar, diminuir a busca da polícia ali atrás do criminoso, que era ele, mas ele ainda estava solto, né? Lembrando que as mortes aconteceram, segundo ele, no dia 17 de junho, a morte do Fábio, e no dia 24, a morte da Dona Maria. E aí a família, estranhando o sumiço, registrou um boletim de ocorrência para evitar que a família pensasse que havia de fato acontecido algo de errado, algo de mal com essas pessoas. Ele passou a utilizar esse subterfúgio, contratou essa plataforma, criava áudios e aí mais um material exclusivo que a gente traz por aqui. E essa reportagem que vai entrar já já fala não somente disso, mas também do dinheiro que ele pegou das vítimas, pelo menos R$60 mil. E por que eu digo pelo menos? Porque esse é o valor que saiu das contas bancárias das vítimas e a polícia, pelo extrato bancário, conseguiu identificar esses valores. Mas pode ter um dinheiro ainda maior que ele pode ter encontrado em espécie na casa dessas vítimas. Desses 60 mil, R$3 mil é o que foi encontrado até agora. Não se sabe onde que está o restante desse dinheiro, se está enterrado, se está escondido, se foi passado para alguém. Essa reportagem está bem completa e é o que a gente confere agora. Duplo latrocínio, fraude processual e ocultação de cadáver são os crimes pelos quais Douglas Romanovski, de 34 anos, foi indiciado após matar e esquartejar Maria Auxiliadora, de 78 anos, e o filho dela, Fábio de Souza, de 46. O crime, que abalou o Paraná, teve motivação patrimonial. Para a polícia, está claro, Douglas matou para poder subtrair o dinheiro das vítimas. Dos R$60 mil que Douglas transferiu das contas bancárias das vítimas para a dele, até agora cerca de R$3 mil somente foram recuperados. A polícia, ele disse que gastou boa parte do dinheiro com amenidades e também com a família. Amenidades como, por exemplo, a contratação de plataformas de filmes e séries pela internet. Mas uma dessas plataformas é de inteligência artificial e ela permite reproduzir a voz de qualquer pessoa. Com esse serviço, Douglas já sabia o que fazer. Bom dia, minha filha, estou melhor. Fábio chegou ontem de noite, ele ainda está sem celular. Essa voz é da Dona Maria Auxiliadora. Áudios enviados por Douglas para a família dela, para tranquilizar e enganar as filhas. Quando essas mensagens foram criadas e enviadas, a idosa já estava morta. Não apenas ficou provado através das nossas diligências, inclusive foram identificados esses áudios que ele gerou via inteligência artificial e efetivamente encaminhou para a família, mas ele também confessou. Ele falou que o fez apenas em relação a Maria e com a intenção de que as irmãs ficassem mais tranquilas quanto ao desaparecimento do Fábio. Ele já tinha falado que o Fábio teria viajado, então ele acabou criando áudios de inteligência artificial para tranquilizá-las, falando que o Fábio já teria retornado de viagem, enfim, para que ele tivesse mais um tempo ali sem elas suspeitarem
quanto ao desaparecimento dele. Em depoimento, Douglas foi questionado sobre isso. Pesquisei aquele ali por causa do Fábio, no caso. Não era por causa dela. Ia simular a voz do Fábio. Isso. Era simular a voz do Fábio, que eu tinha os áudios dele no meu celular, né, na época. E começar a mandar mensagem para ele, para todo mundo ali, ó, entendeu? Usando a inteligência artificial para usar a voz do Fábio. Aí, de repente, o senhor resolveu usar só da voz da senhora Maria. Isso. Depois que aconteceu tudo aquilo ali, eu vi que não tinha mais áudio para usar, porque eu estava usando áudios de outras pessoas, ou áudios muito antigos. Daí uma hora acabou os áudios, eu comecei, tipo, eu tinha que falar que o Fábio estava bem, por causa que a Ivone também estava, e eu não tinha nenhum áudio, tipo, falando que o Fábio estava bem. E eu tinha que falar isso aí. Depois da morte do Fábio e antes de ele buscar a Maria, ele já tinha iniciado as pesquisas sobre inteligência artificial. Então, isso é um indício de que ele, em relação a Maria, ele já estava planejando matá-la para forjar, né, a voz dela para os familiares e subtrair também os bens dela, além dos do Fábio que ele já teria subtraído. Mas e o restante do dinheiro? Onde foi parar? Aproximadamente 60 mil reais que ele teria transferido. Desses 60 mil, no dia da operação, conseguimos recuperar 3 mil. Os demais valores, ele tão logo recebia na conta, ele já sacava. Segundo ele, gastou o dinheiro praticamente todo em consumação com a família, enfim. Segundo ele já sabia que seria preso, então ele quis proporcionar bons momentos para a família dele, segundo ele. E outra parte ele alegou que fez doações aleatórias na rua e para instituições, mas não identificou para onde que teria ido esse dinheiro, de fato. Douglas não tinha passagens pela polícia, mas já havia sido flagrado ao cometer furtos em mercados onde trabalhou. Foi descoberto ao pegar o dinheiro do caixa por algumas vezes. Recentemente fazia cobranças e outros serviços para traficantes. Fazia cobrança para os outros agiota, fazia cobrança para traficante, fazia um monte de coisa. Ou seja, estava acostumado a lidar com criminosos na cobrança de dívidas. E, segundo ele, não passava disso. Só que, para a polícia, alguém que comete um crime tão violento quanto esse que vitimou a Dona Maria e o filho Fábio pode ter um histórico de outros assassinatos. No último depoimento que prestou à delegada, durante quase 1h30, Douglas respondeu tudo o que foi questionado, menos uma coisa. O senhor matou outras pessoas antes já, fora a Maria e o Fábio? Prefiro não responder. Entendi. Por qual motivo Douglas preferiu não responder, se já matou outras pessoas? Agora, com o material genético dele que já foi colhido, quem sabe a polícia pode ligar o assassino de Almirante Tamandaré a outros crimes. Estranho tudo isso, né, Paulo? Acredito que você concorde comigo. Ele respondeu tudo que foi perguntado. Por que você matou, quando você matou, como você matou, onde estavam os corpos, onde estava isso, onde estava aquilo. A única pergunta que ele se recusou a responder, disse que preferia ficar em silêncio, foi essa: você já matou outras pessoas? Prefiro não responder, delegada. Então, não é de se duvidar que esse homem tenha outras broncas nas costas, que ele possa, de fato, ter um passado violento, sim, apesar de nunca ter sido fichado na polícia, ele pode já ter cometido outros assassinatos. E aí, uma informação importante: hoje à tarde, eu e Lua Santiago estivemos no apartamento, em um dos apartamentos que pertencia ao Fábio, imóvel que passou a ser utilizado pelo Douglas. E aí, o que a gente encontrou nesse imóvel? Marcas de sangue. Por que isso é tão importante, né? Já que a gente falou das mortes? Porque as mortes, segundo Douglas, aconteceram no outro apartamento, que fica dentro do mesmo condomínio em Almirante Tamandaré. Um apartamento no bloco 26. Hoje a gente teve no apartamento do bloco 14, os dois eram do Fábio. Nesse outro apartamento, até então, não havia nenhuma informação de morte ou de esquartejamento realizado dentro desse imóvel, mas a nossa reportagem encontrou sim marcas de sangue na parede e também no teto. Conversamos com a irmã do Fábio, portanto, uma filha da dona Maria Auxiliadora. Mais uma reportagem exclusiva que a gente vê em breve por aqui. Paulo. Ô, Ricardo, pera lá.
você já deixou claro que nós teremos essa segunda reportagem. Mas a polícia, os profissionais do Instituto Médico Legal, ou melhor, de perícias do Estado, eles fizeram perícia nesse apartamento e eles não viram as manchas de sangue? É isso ou eu não entendi direito? Esse apartamento, Paulo, foi de fato visitado pela Polícia Civil, mandados foram cumpridos nesse apartamento, a perícia esteve no local. O que a gente quer saber é se oficialmente esse sangue foi encontrado, porque o que a gente tinha de oficial até esse momento? Vestígios de sangue encontrados apenas na segunda perícia no outro imóvel. Nesse imóvel que o Douglas disse que matou e esquartejou as vítimas, tanto a Dona Maria quanto o Fábio. Nesse outro apartamento, até então, é um apartamento que ele estava utilizando, vivendo inclusive com o filho dele dentro desse imóvel. Apartamento todo mobiliado pelo Fábio. Fábio, ele havia colocado esse imóvel para locação no começo do ano, depois tirou o anúncio do ar, porque ele acabou cedendo ali para o Douglas morar. E aí a gente sabe o que aconteceu, essas mortes na sequência. A nossa produção está atrás dessas respostas para saber se essas marcas de sangue passaram despercebidas pela polícia e pela perícia ou não. Oficialmente, eu repito, a informação que a gente tinha é de que vestígios haviam sido encontrados apenas no outro imóvel. Então a gente pode estar falando de uma situação totalmente inédita nessa investigação. O inquérito foi concluído porque a polícia queria saber quem cometeu o crime, por que cometeu o crime, como cometeu, quando cometeu. Perguntas que já foram respondidas. Nem todas as perguntas são respondidas quando a gente começa a falar de detalhes. Para onde foi o dinheiro, para onde foi a outra parte do dinheiro, para onde foi isso, para onde foi aquilo. O essencial para a investigação, no entendimento da Polícia Civil, já foi respondido. Por isso, o inquérito foi concluído na quinta-feira da semana passada. É um caso que a gente segue falando dele, porque quanto mais a gente esmiuça, mais coisas vão surgindo. Então esses depoimentos trazem informações recentes para o nosso telespectador e também para a gente. Essa questão que ele já lidava com traficantes, que todo o dinheiro sumiu. Imagina você, Paulo, a pessoa vai lá, mata uma idosa e o filho dessa idosa comete ali o esquartejamento dos corpos, aluga uma casa para esconder esses corpos, tenta cavar um buraco no chão para esconder esses corpos e aí ele se apropriou de 60 mil reais. Ele vai passar a doar esse dinheiro para pessoas na rua, um dinheiro que ele se esforçou tanto para conseguir. Ele falou para a delegada isso: olha, eu usei um pouco do dinheiro, tinha umas dívidas, mas eu acabei fazendo muitas doações. Não faz sentido nenhum, pelo menos para mim, acredito que para você também não faça. Obrigado, Ricardo. Obviamente que não. Um assassino frio, não é? Planejou tudo isso e ia doar dinheiro para instituições de caridade. Pelo amor de Deus, obviamente que não. Bom, gente, é o seguinte. Olha o perigo da inteligência artificial. Mesmo que ela traga avanços, nós sabemos que é verdade, olha o perigo. Eu quero que a produção coloque de novo a suposta voz da senhora que foi morta por este sacana. A Maria Auxiliadora, que foi morta pelo Douglas. Deixa eu ouvir. Bom dia, minha filha, estou melhor. Fábio chegou ontem de noite, ele ainda está sem celular. Imagina! Ela já estava morta e ele criou esta fala. Eu tenho medo da inteligência artificial, juro por Deus. Outro dia me mostraram uma fala minha e eu na hora, vocês vejam como é que é, eu na hora falei assim, mas eu não lembro quando que eu falei isso. Daí eu pensei e falei, não, mas era inteligência artificial, para me mostrar o perigo. E vai dar tanto BO pela frente. A pessoa diz que falou, outra diz que não falou. Bom,